Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Ritmo. Olha só, hoje acontece a votação do projeto que pode facilitar a posse e também a venda de armas no país. Vamos ver, então, imagens ao vivo lá do Senado Federal, em Brasília. A sessão já começou, mas essa votação sobre as armas está prevista para as 4 horas da tarde, às 16 horas. E a proposta, que está sendo analisada hoje, anula partes de um outro decreto de 2023 que restringiu a circulação de armas em todo o país. E esse projeto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E se for aprovado esse projeto de agora, ele já será promulgado. O projeto é motivo de muita polêmica entre a população. E nós, preparamos uma reportagem muito especial para explicar para você aí que nos assiste as principais mudanças. Uma delas, inclusive, revoga a exigência de clubes de tiro esportivo deles funcionarem a mais de 1 quilômetro de instituições de ensino, no caso as escolas, principalmente escolas públicas. E olha só, agora então você vai ver um resumo detalhado desse projeto. Acompanhe aí nessa reportagem. Um dos pontos mais debatidos do projeto, que anula parte do decreto sobre armas do presidente Lula, é a liberação do funcionamento de clubes de tiro a menos de 1 quilômetro de instituições de ensino, como escolas e faculdades. O governo é contra essa alteração. O texto tem relatoria do senador Vanderlan Cardoso e o parecer dele argumenta que a competência para regulamentar a localização de estabelecimentos é municipal e que a medida estabelecida pelo presidente Lula não tem justificativa técnica de melhoria da segurança pública. O texto também permite o uso de arma de fogo para fins diferentes daquele declarado na hora da compra, além de autorizar a comercialização de dispositivos atualmente restritos às Forças Armadas, ou a pessoas autorizadas pelo Exército Brasileiro, como armas de gás comprimido, de ação por mola e automáticas de qualquer calibre. Atualmente, a aquisição desse tipo de material exige um certificado de registro para atirador desportivo. A proposta busca eliminar essa exigência, facilitando o acesso a esses dispositivos. Outra mudança é na concessão do certificado de registro, documento que permite a aquisição de armas e participação em competições de tiro. Ele deixará de seguir um regime de progressão de nível, hoje medido de acordo com a quantidade de treinamentos ou competições em clube de tiros. Olha, e se for aprovado sem mudança, é bom deixar isso claro, o projeto seguirá diretamente para promulgação sem a necessidade da sanção presidencial. Mas se sofrer aí alguma alteração, esse projeto vai retornar para análise da Câmara dos Deputados, onde já foi aprovado em maio. Bom, e como eu disse, é um assunto muito polêmico, então para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em direitos humanos e também segurança pública. Boa tarde, professor Frederico. Mais uma vez, um grande prazer, uma grande alegria recebê-lo aqui em nosso jornal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, professor, primeiro, então, eu peço que você fale aí sobre a questão institucional, a relação entre os poderes, já que a gente falou aí que o presidente Lula assinou um decreto dando conta aí dessas normas, mas agora o Congresso pode derrubar essa medida e colocar outras normas em vigor. Então eu pergunto, por que acontece essa discordância e o que vai prevalecer? Essa última decisão do Congresso? Bom, Kleber, vamos lá. Em dezembro de 2003, portanto, lá atrás, foi publicada e promulgada uma lei, que a gente chama a Lei do Estatuto do Armamento, a Lei 10.826. E essa lei, então, ela dá margem para que ela seja regulamentada. Nem toda lei precisa ser regulamentada, mas a Lei 10.826, ela passou ao longo do tempo com vários regulamentos ou com várias regulamentações. E cabe a quem fazer a regulamentação? Ao Poder Executivo. Isso pode ser no âmbito do município, então você tem uma lei oriunda da Câmara Municipal,
o prefeito vai regulamentar, no âmbito estadual, o governador, então, vai fazer o decreto, e no âmbito federal, aqui cabe ao presidente da República de explicar determinados pontos da lei. Mas a questão mais importante, o poder regulamentar, o mais correto, fala-se em poder, mas o mais correto é falar a competência regulamentar, ela vai até o limite da lei. Quando entende o Congresso, é uma competência privativa dele, que o poder regulamentar extrapolou essa questão do limite da lei, ele pode sustar a legislação, a Constituição Federal, fala no artigo 49, quando extrapolar o poder regulamentar, o Congresso deverá, então, sustar os atos. E é isso que o Senado está discutindo hoje. Por quê? A lei é de dezembro de 2003. E julho do ano passado, julho de 2003, houve, então, a edição deste novo decreto. E agora o Congresso, ele, então, está discutindo hoje no Senado Federal, já tendo passado pela Câmara dos Deputados, está discutindo determinados pontos desse decreto. Se não tiver mudança, como bem a reportagem disse, já publica-se e promulga-se, não volta para o Executivo, não volta para a Câmara, partindo da premissa de sem alteração. E aí, estes pontos são alguns pontos do decreto de julho do ano passado, perderão o valor e terão seu texto devidamente retirados. Então, com relação à forma, é isso, Kleber, com relação ao sistema, vamos assim dizer. Legal. Como o senhor disse bem, essa é a fórmula. Então, vamos falar agora do conteúdo. Eu peço, então, para você fazer uma análise desse projeto que está sendo votado, vai começar daqui a pouco a ser analisado. Qual é a sua avaliação sobre essas mudanças que estão sendo propostas? Muitos especialistas, aí a gente pode ver isso com facilidade na mídia, dizem que ele vai facilitar o conteúdo, né? A proposta vai facilitar o acesso ao porte de arma. Você concorda com essa afirmação? Kleber, a grande verdade é que o projeto originário, então o projeto que está em vigor, ele lida praticamente com a questão dos CRs, né? Que a gente costumeiramente chama de forma equivocada dos CACs, que são os colecionadores, os atiradores e os caçadores. O que acontece? O decreto novo, o decreto do ano passado, ele trouxe, por exemplo, a imprensa acaba batendo muito nessa questão da escola. Então, não posso ter nenhum clube de tiro a menos de 1 quilômetro da escola. E se o clube de tiro já existia antes da escola? Porque você tem dois tipos de clube de tiro. Você pode ter um clube de tiro indoor, fechadinho, aí perto da Praça da República, onde está o estúdio, tem um clube fechado. Você passa na rua, você não sabe. Então, ele fechado. A acessibilidade desse tipo de clube é extremamente rigorosa. Qual é o perigo, de fato, por ele estar próximo a uma escola? E se você tiver um clube de tiro que tem atividade de armas mais longas, às vezes eles estão mais na periferia, porque demandam de um tamanho maior para você fazer um tiro de um calibre, como, por exemplo, .50, determinado fuzil, então você está numa área muito grande territorial. Insisto, e se ele estiver antes da escola? Tem essa discussão da competência, caberia ao município por causa do artigo 130, tem um artigo lá na frente do desenvolvimento urbano, 180 e pouco também, então se tem essa discussão sobre a competência de qual ente federativo. Mas a grande questão, e eu te falo, Kleber, na condição de professora, 25 anos, na condição de coronel da reserva da polícia, que essa discussão hoje, para mim, ela é secundária, sendo muito sincero. Outras discussões são importantes. Por exemplo, os níveis. Você tem 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, que vai balizar a sua possibilidade de aquisição de quantidade de munição e tipos de arma. O que eu vou me colocar aqui, porque eu sou CR também, o que a gente enxerga como dificuldade? É você ter o treinamento simultâneo daquelas armas. Então, hipoteticamente, eu tenho a arma do calibre A, a arma do calibre B e a arma do calibre C. E eu estou treinando este mês apenas com a arma do calibre A. E o decreto, ele determina que você tenha que ter um treinamento quantitativo muito alto com todas as armas para você manter aquele nível, sob pena de você regredir o nível e você ter que perder a sua legalidade sobre aquela questão das armas. Então tem essa discussão do nível, tem a discussão do IFAM, que já declarou que ele não tem condições de falar sobre a questão histórica, se aquela arma é ou não é colecionável. Outra coisa que se discute é que uma arma colecionável não tem que ficar restrita ao tempo dela. Então tem uma menção no decreto que menos de 70 anos a arma não seria colecionável, sendo que os especialistas dizem que não é a data de fabricação que a torna como
colecionável, né? Então você tem 4, 5 pontos que serão discutidos. Eu penso que realmente serão derrubados os pontos do decreto executivo de julho do ano passado. Com certeza, você só corroborou o que eu disse, muitos detalhes polêmicos. Então, agora eu vou chamar o nosso repórter lá do Rio de Janeiro, o Anderson Nascimento, para participar com a gente aí também dessa conversa. Isso porque lá no Rio de Janeiro está sendo discutido também um projeto referente ao armamento, só que da Guarda Civil Metropolitana, e a Prefeitura tem um projeto nesse sentido. Eu convido o Anderson para falar mais sobre esse assunto. Boa tarde, Anderson. Seja bem-vindo aí à nossa conversa. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, professor Frederico. Boa tarde a todos que acompanham. Exatamente isso, Kleber. Aqui no Rio, a Guarda Municipal é o alvo da vez, por conta de um projeto desde 2018 que está sendo votado, ou melhor, está sofrendo tentativas de votação na Assembleia Legislativa aqui do Rio. Isso porque já foi apresentado 19 vezes para ser votado e adiado, por conta de divergências políticas e também por dissensões entre os próprios vereadores. A questão é que a proposta é que toda a Guarda Municipal possa operar armado. Ele já tem alguns equipamentos, mas neste projeto é arma de fogo, a fim de garantir a segurança, né, e combater a violência. A questão toda é que a versão atual proposta prevê a criação de grupamentos especiais armados. A cada tentativa e adiamento, o projeto de lei foi sendo ajustado para agradar e ser aprovado. E essa última leitura, essa última versão, Kleber, ela vem propondo essa criação de grupamentos especiais armados sem o uso da arma por toda a corporação. Elas seriam usadas apenas por agentes do Grupo de Operações Especiais, Grupo Tático Móvel ou os lotados na Casa Militar do Prefeito. Para ser aprovado, ele precisa do voto favorável de 34 dos 51 vereadores do Rio. Caso aprovada, a proposta passará ainda por mais uma sessão de votação entre os parlamentares. O projeto segue o que defendeu a Prefeitura do Rio em uma audiência pública na Câmara do Rio em maio desse ano. Já o Sindicato dos Guardas é favorável à proposta original e os vereadores de oposição são contrários à medida. O presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado, afirma que emendas devem ser feitas ao texto e que nem toda a guarda deve ser armada num primeiro momento. Vale lembrar, Kleber, que por conta desse alto índice de violência, os candidatos à Prefeitura do Rio, a gente que está beirando já uma eleição municipal, eles estão defendendo que a Guarda Municipal deve estar armada para combater toda essa criminalidade aqui na cidade. Mas uma pesquisa realizada pelo Datafolha apontou que 61% dos cariocas são contra esse poder de arma de fogo pela Guarda Municipal. Apenas 36% são favoráveis. 2% se mostraram indiferentes. 1% se demonstrou indiferente e 2% não quiseram opinar. A Datafolha fez a pesquisa com 1.106 eleitores entre o dia 20 e 21 de agosto. Kleber, é uma atenção que se dá à Guarda Municipal. Ela é responsável por não só monumentos da cidade, mas também para zelar pela ordem pública. E a intenção de armar é para que seja uma forma não ostensiva, mas de sensibilidade entre a população, impedindo aquela intenção de roubo, de ataque, né? Mas ainda não foi decidido. Embora a última votação, a última proposta de votação foi no último dia 18. E aí ainda não teve resultado. Kleber. Anderson, depois dessas informações aí muito bem detalhadas, eu abro espaço também para você fazer uma pergunta para o professor Frederico Afonso, que é especialista no assunto. Por favor. Professor, de tudo que o senhor comentou, conversou e explicou de maneira fantástica, teve um ponto que me chamou a atenção.
Existe treinos, escolas de tiro, né? E com essa proposta nova, que pode se tornar autorizado, né, o poder da arma de fogo, vem um limite mínimo para treinos. A gente sabe que, infelizmente, a criminalidade anda com armas e não tem treinamento nenhum, mas a segurança pública precisa estar preparada. Nesse momento em que a arma vai estar disponível para todos os civis, não teria uma necessidade de uma apuração e um treinamento mais rigoroso para não correr riscos e acabar tendo mais acidentes na cidade? Bom, vamos lá. A alteração PDL, né, a proposta de decreto legislativo, ela está focada um pouco mais aos CRs. Então, não é que realmente há uma ampla abertura. As discussões, elas são pontuais, elas exigem... Ninguém aqui está exigindo menos treinamento, né? A questão que ela fala justamente é a quantidade de manutenção ao mesmo tempo de treinamentos e competições por determinado tipo de calibre. É um esporte, é uma prática, né? Então, o atirador esportivo é um esporte caro, oneroso, mas quem quer tem que gastar, tal. Mas a grande verdade é que isso tem que ser enxergado sobre a questão também empresarial, né? Da mesma forma que o governo passado acabou dando uma ampliação aos clubes de tiro, fomentando a indústria bélica, quando você vem com um decreto desse, você acaba matando uma série de negócios na raiz, né? Quando eu falava, por exemplo, a pergunta foi sobre o treinamento é essencial, né? A gente não tem registros de falta de treinamento. Se o clube tem a devida fiscalização, e deve ter, é obrigatório que tenha, né? Que se não tiver, que seja responsabilizado, que seja fechado. Então, a regra é que tenha uma fiscalização, que tenha o treinamento, que tenha as competições, o devido registro, o armazenamento adequado, o cofre. Então, ninguém está discutindo isso. O que se discute pontualmente em relação aos níveis e ao treinamento é que realmente há um pouco de exagero para quem conhece essa questão no dia a dia, né? Dá-se a impressão que o decreto ele foi discutido por pessoas que não são, como a gente brinca, né, do meio, do métier, do conhecimento. E voltando ainda a essa questão da escola, você imagina, hipoteticamente eu tenho um clube de tiro há 15 anos, e aí o poder público municipal decide, por uma questão de carência de uma escola naquela determinada área rural, de montar uma escola ali. Então, a escola chega posteriormente ao meu clube de tiro. Então, por causa dessa norma, eu tenho que fechar o clube de tiro, né? Então, são essas questões que devem ser discutidas. Mas tudo é culpa de armamento dos CRs, né? Aquela arma foi subtraída de uma pessoa que era colecionadora. Isso é o mínimo, do mínimo, do mínimo, né? A grande quantidade de armas ilegais, por óbvio, no Brasil, que adentram, elas são pelas fronteiras que têm aí uma fiscalização precária. As armas que são subtraídas por furto, por roubo dos CRs, que são armas legalizadas, elas são mínimas, né? Um policial pode ter a sua casa furtada, roubada. A gente vê vários casos no Brasil em relação a isso e ninguém está discutindo que o armamento da criminalidade veio da arma do policial. A grande verdade é que você tem um decreto ideológico, você tem um decreto aí, e parece até um decreto de revanchismo em relação à legislatura, ao governo anterior, né? Então, me parece dar aquela sensação de aparência de revanche, de vingança nesse sentido, né? Mas eu acredito que a vontade popular que está representada, o Senado representa os entes federativos, mas já passou pela vontade popular da Câmara dos Deputados, vai realmente retirar os pontos que acabaram exorbitando do poder regulamentador dado ao Poder Executivo ano passado. Tá certo, então, professor, nós vamos continuar aí acompanhando essa votação e ao longo da programação vamos trazer o resultado. Nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, que é especialista em direitos humanos e também segurança pública. Professor, muito obrigado pela sua participação e Anderson, aí do Rio de Janeiro também, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Kleber, um abraço. Grande abraço. É isso aí, agora a gente muda de assunto para mostrar o que viralizou na internet. Vamos mostrar os vídeos que são destaque nesta terça-feira?
E olha só, vamos começar então vendo esse vídeo que é um verdadeiro livramento. Olha só, o motoqueiro, ele cai da moto dele em uma estrada muito movimentada e por pouco, por muito pouco, não é atingido por um caminhão que vinha logo atrás. Vamos conferir. As cenas são impressionantes. As imagens de uma câmera de um carro mostram que um motoqueiro derrapa e cai em uma avenida com um piso molhado de chuva. Logo que o homem cai, ele levanta com velocidade. Isso porque um caminhão está logo atrás dele. E ele é quase atingido pelo veículo. Tudo aconteceu muito rápido e por pouco não aconteceu uma tragédia. Sem dúvida, esse homem acaba de nascer de novo. Um verdadeiro livramento. Olha, foram segundos, centímetros que definiram aí a diferença entre a vida e a morte. Com certeza é um livramento e eu repito a frase da reportagem. Ele nasceu de novo. E por falar em livramento, olha só esse outro caso também impressionante. E esse caso aconteceu na China. Um homem, ele estava ali no acostamento, quando de repente um carro desgovernado foi para cima dele. Vamos ver o final dessa história. Na China, após estacionar o seu carro e fechar a porta, um homem avista um carro desgovernado vindo em sua direção. Com uma reação rápida, entre susto e reflexo, ele recua entre os dois carros, evitando um grande desastre. Ainda que aliviado por não ter atropelado o homem que estava na calçada, o motorista do veículo desgovernado teve um grande prejuízo, pois após colidir com o muro, ele passa rente ao homem e bate em um hidrante, causando um grande jato d'água. Apesar do susto, todos os envolvidos passam bem. Olha, não dá para dizer qual caso é mais impressionante, o primeiro ou esse aí. Mas em ambos dá para falar uma coisa, a mão de Deus com certeza estava ali. E agora o livramento, hoje é dia do livramento, vai ser material. Uma mulher, ela percebeu que um muro ia cair bem em cima do carro dela e tirou o veículo poucos segundos antes disso tudo acontecer. Confira. As imagens filmadas na Rússia por um morador mostram uma mulher de preto correndo até o carro para retirar o veículo na vaga onde ele estava. Isso porque ela percebeu que o muro logo atrás está cedendo, formando uma barriga. Um homem de rosa acompanha a situação de perto, mas logo se afasta. Instantes depois, podemos ver alguns pedaços do muro partindo e caindo no chão. Não demora muito e tudo vem abaixo. Vários carros são soterrados pelo desmoronamento. Não houve feridos, apenas danos materiais, mas a mulher que retirou o carro se livrou de um baita prejuízo. Olha, você viu o tamanho do desmoronamento e o detalhe. O carro dela, essa mulher, foi a única que conseguiu tirar o veículo ali. Realmente outro grande livramento esse material. Agora imagina só, vamos falar de uma coisa mais leve então. Você tem um ajudante para as tarefas de casa, aquelas tarefas até meio chatas, especialmente tirar as roupas do varal. Pois bem, um cachorrinho faz esse serviço e muito bem para a dona dele. Dá só uma olhada. O vídeo mostra um cachorro que ajuda a recolher as roupas no varal. O registro foi feito por uma câmera de segurança no quintal de uma casa, onde o cachorro corre em alta velocidade e pula e retira as peças, uma por uma, e depois derruba quase todas as roupas. E começa a sacudir e brincar com elas. Talvez ele não seja a melhor ajuda, mas o que vale é a intenção. O que vale é a intenção e a brincadeira, porque as roupas acabaram ali ficando no chão e sujaram de novo. Bom, eu mudo de assunto agora para falar das queimadas que afetam vários locais do país. O IBAMA autorizou a contratação temporária de brigadistas para combater os incêndios florestais no Distrito Federal e também 17 outros estados. E um deles é o Mato Grosso do Sul, aliás, de onde fala com a gente o nosso repórter Wellington Pael. Boa tarde, Pael. Quanto tempo esses brigadistas aí vão atuar?
Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A portaria publicada hoje pelo IBAMA autoriza essa contratação de brigadistas temporariamente, sem estabelecer um prazo de encerramento das atividades. Todos os trâmites de seleção, contratação, administração e gerenciamento das atividades das brigadas vão ficar sob responsabilidade do Centro Especializado Preve Fogo, que é ligado ao Instituto. Ficou definida a contratação de vários esquadrões, compostos por entre 10 e 36 brigadistas cada, além de chefes dessas brigadas. Vão receber equipes municípios do Paraná e de São Paulo. No Nordeste, cidades da Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Ceará. Todos os estados da região norte e todos aqui do Centro-Oeste, mais o Distrito Federal. A distribuição das equipes leva em consideração a demanda de cada localidade. O IBAMA ainda autorizou para algumas regiões a contratação de brigadistas especializados em queima prescrita, que é uma técnica que usa o fogo em parcelas da vegetação para criar uma barreira natural que evita que maiores incêndios se espalhem. Aqui onde estamos, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, serão ao todo 144 novos brigadistas, mais 9 para queima prescrita e 3 supervisores. Eles vão atuar nas cidades de Aquidauana, Miranda, Corumbá e Porto Murtinho, todas no Pantanal. A situação do bioma é de alerta, já que as temperaturas prometem ficar acima da média histórica no próximo trimestre, com baixo índice de chuvas, o que aumenta as chances de mais incêndios florestais. O cenário ainda é preocupante porque houve um aumento de mais de 3.000% nos casos de queimadas no Pantanal neste mês, no comparativo com agosto do ano passado. Nesse mesmo período, foram registrados mais da metade de todos os focos do ano para a Amazônia, o que tem impactado todo o país. Isso porque há um fluxo de ventos que tem transportado as fuligens dessas regiões para outras do país e o clima seco dificulta a dissipação da fumaça, elevando os riscos de incêndios nos demais estados brasileiros. Estados como São Paulo, Minas Gerais e o Distrito Federal, por exemplo, já tiveram aumentos de focos de queimadas locais que estão encobrindo cidades de fumaça. É com você, Kleber. Muito obrigado aí pelas informações, Pael. E agora a gente muda de assunto de novo para trazer atualizações sobre o quadro de saúde do Izquierdo, o jogador do Nacional. Ele sofreu uma arritmia na semana passada durante um jogo da Copa Libertadores da América, o jogo entre São Paulo e o time dele, o Nacional do Uruguai. E nós vamos agora direto lá para o hospital onde está internado o jogador. E está lá o nosso repórter, nós vamos ver aqui na tela, o Fernando Jesus. Boa tarde, Fernando. Quais são as últimas informações sobre o estado de saúde do Izquierdo, por favor? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos acompanha. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Albert Einstein, onde o zagueiro de 27 anos, Juan Izquierdo, está internado desde a partida contra o São Paulo pela Copa Libertadores da América. O jogador abandonou o campo do Morumbis após uma arritmia cardíaca e está internado desde então. E segundo a consuleza do Uruguai aqui em São Paulo, a situação do jogador pode ser até mesmo irreversível. A declaração da consuleza foi dada em uma entrevista à Rádio Sport 890 de Montevideo, no Uruguai. Marta Echart esteve no hospital para visitar o jogador do Nacional e conversou com os médicos. E o diagnóstico passado para ela não foi nada bom. Segundo a diplomata, o quadro é praticamente irreversível. As próximas 48 horas serão cruciais para a conclusão dessa dramática história. Estivemos com Baldi, o presidente nacional, desde o início da manhã e, ultimamente, com a família, a esposa e os pais de Juan, e também com os médicos. A situação é muito delicada, praticamente irreversível, e estamos esperando para ver o que acontecerá nas próximas 48 horas. Os danos cerebrais. Nós falamos com os médicos. A situação realmente não é nada animadora. O dano cerebral é o mais preocupante agora. Conversamos com os médicos e no início era um problema cardíaco, uma arritmia cardíaca, mas depois se complicou e houve uma progressão e dano no cérebro. É o que diz o relatório médico. No momento, eles estão lhe dando assistência respiratória. Kleber, eu vou continuar por aqui em frente ao Hospital Albert Einstein e tendo mais atualizações, eu volto com você. Tá certo, Fernando. Daqui a pouco, então, a gente chama de novo para saber as novidades aí sobre esse caso.
Olha só, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o doutor Ricardo Contessini, ele que é cardiologista do esporte, ou seja, um especialista dessa área específica, aliás. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal, só que, infelizmente, para falar de um caso triste, né, doutor? Pois é. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Infelizmente, essas arritmias cardíacas, elas realmente podem acontecer, né? A gente já teve alguns casos no Brasil e no exterior e, infelizmente, isso aconteceu agora com o lateral esquerdo ou esquerda. E, doutor, então, para a gente ser didático, né, explicar aí para as pessoas que nos assistem o que é uma arritmia. A arritmia é um batimento descompassado do coração. Ela pode ser quando o coração não bate de uma forma regular, quando ele acelera demais ou quando ele está muito lento. Então, essa alteração na batida do coração pode comprometer não só o funcionamento do coração, como dos outros órgãos. E, doutor, eu li, né, em algumas reportagens que ele já tinha um problema, já tinha sido detectado quando ele já era bem jovem, muito antes. E por ele ter esse problema, eu não sei se é possível dizer isso, senhor, por isso que peço a sua fala, né? Ele podia estar jogando, foi uma temeridade ele continuar a carreira ou esse tipo de problema é imprevisível acontecer? Acho que nós perdemos o contato aí com o doutor, vamos chamar ele de novo. Doutor, o senhor me ouve? Consegue me ouvir? Realmente nós perdemos o contato momentaneamente aí com o doutor. Nós vamos tentar restabelecer esse contato e daqui a pouco, então, a gente volta para falar mais com o doutor sobre esse assunto. Então, vamos tentar voltar lá para o Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, para tentar falar novamente com o nosso repórter Fernando Jesus para ver se ele tem mais informações atualizadas do estado de saúde do jogador esquerdo, ele que é atleta do Nacional do Uruguai e, como eu disse, como você já viu, ele sofreu uma arritmia em campo no jogo contra o São Paulo na semana passada e eu vou perguntar lá para o Fernando na porta do hospital se os parentes dele estão lá, como eles estão acompanhando esse drama. Por favor, Fernando, traga mais informações para a gente. Kleber, eu continuo aqui na porta do Hospital Albert Einstein. Infelizmente, nós não podemos passar da porta, estamos limitados aqui do lado de fora, mas as informações que temos é que sim, os pais do jogador, do zagueiro de 27 anos, estão no Brasil para acompanhar de perto a saúde do jogador do Nacional do Uruguai. A esposa de Juan esquerdo não pôde vir, ficou lá no Uruguai para cuidar dos 2 filhos que tem com o jogador. Mas ela deixa uma mensagem muito emocionante e um apelo por orações ao jogador nas redes sociais do zagueiro de 27 anos. E ela se apresenta nas redes sociais como a esposa de Juan esquerdo e pede, por favor, rezem por ele. Orem e enviem forças e boas energias. Juan precisa de nós, sei que ele é muito querido e estamos todos ansiosos para este momento. Em casa, sua filhinha de 8 anos e seu filhinho de 8 dias estão em sua espera. Ele tem muito para viver, então, por favor, rezem por ele. Então, estamos vendo aí uma família desesperada para que o pai e o marido volte o quanto antes para casa para retornar à sua vida normalmente e poder viver toda a vida que ele tem pela frente, Kleber. Tá certo, Fernando. Mais uma vez a gente lamenta essa história e, é claro, vai continuar sim em oração, torcendo e crendo na recuperação do jogador esquerdo, ele que é atleta do Nacional do Uruguai. Fernando, muito obrigado pela sua participação e o Fernando vai continuar lá e ao longo da programação ele vai atualizar as informações sobre esse caso. E a gente continua falando de esportes agora, mudar, né, para uma notícia mais leve, uma notícia boa. A abertura das Paralimpíadas de Paris é amanhã e o Brasil chega bem forte na briga por medalhas. Uma delas sendo a do futebol de cegos, que olha só, olha que dado, né, impressionante. O futebol de cego, o time, a seleção brasileira, está invicta há mais de 20 anos. Confira. A seleção brasileira de futebol de cegos
tem uma das maiores hegemonias já vista na história das Paralimpíadas. Ela está invicta no torneio há mais de 20 anos. Desde a estreia da modalidade nas Paralimpíadas de Atenas em 2004, a seleção nunca perdeu. Foram 27 jogos disputados em 5 edições, com um histórico de 21 vitórias e 6 empates. Agora a seleção busca o hexacampeonato nos Jogos de Paris de 2024 e vem confiante após 7 meses de treinamento intensivo. E os Jogos acontecerão em uma arena já conhecida pelo povo brasileiro. Assim como o vôlei de praia das Olimpíadas, os Jogos serão disputados na icônica Arena da Torre Eiffel, onde a dupla brasileira Ana Patrícia e Duda trouxeram o ouro para o Brasil. O Brasil irá enfrentar na fase de grupos a Turquia, a França e a China. Os jogos começam a ser disputados no dia 2 de setembro e a final marcada para o dia 7. Vamos falar de clima agora. A cidade de São Paulo registrou hoje a menor temperatura de agosto dos últimos 25 anos. Olha só, no extremo sul do município, a temperatura chegou a ficar negativa. Confira. A cidade de São Paulo registrou 5,6 graus nesta madrugada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, esta foi a menor temperatura para agosto desde 1999. Em Parelheiros, no extremo sul do município, a temperatura chegou a marcar 1 grau negativo. Pequenos agricultores amargaram prejuízos e perderam toda a plantação de alface que foi destruída pelo gelo. No início do mês, no dia 11 de agosto, a capital teve a menor temperatura desde maio de 2022. Na ocasião, a mínima foi de 7 graus. Já o dia mais frio do ano foi registrado em 26 de maio, quando a temperatura máxima ficou em 17 graus e meio. A Defesa Civil Municipal mantém o estado de alerta para baixas temperaturas desde a sexta-feira. Apesar do frio intenso, ainda pela manhã, a nebulosidade se dissipou e deu lugar ao sol, o que facilitou a gradativa elevação da temperatura. A quarta-feira deve começar com formação de névoa úmida e céu nublado. O sol aparece e passa a predominar com céu claro, o que vai facilitar a elevação da temperatura. A previsão é que os termômetros oscilem entre 8 graus na madrugada e 21 graus à tarde. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, fique então com a sua programação local. Ótima tarde e até amanhã.